Iniciando então essa vivência, atualizando mais saúde e mais bem-estar. Então, eu vou falar de alguns tópicos aqui que eu separei, que eu achei muito importante, tá? A maioria dos tópicos que eu vou tratar aqui, que eu me inspirei muito, foi nesse livro aqui da Louise Hay, né? O Você Pode Curar a Sua Vida, tá? Recomendo muito, se você não leu ainda esse livro, que você leia, tá bom? Então, primeira coisa, né, o que nos impede de ter mais saúde, de ter mais bem-estar? Primeira coisa que todos sabem, mas reforçando mais um pouco, são os nossos padrões de pensamentos, né? Então, seja qual for o seu problema, ele se origina em padrões de pensamento. E um padrão de pensamento, ele pode ser modificado, tá? Então, já se fala aí nas leis herméticas, né? O primeiro princípio, né, a primeira lei hermética é que o universo é mental. Então, tudo é construído através da nossa mente, dos nossos pensamentos. Tudo que foi criado começou num pensamento, tá? Então, quando a gente fica, né, quanto mais a gente fica com esses padrões de pensamentos negativos, disfuncionais, mais a gente cria o quê? Problemas, dificuldades, doenças, tá? Então, isso também quer dizer que o quê? O que você está vivenciando agora foi criado a partir de um pensamento. E esse pensamento se tornou recorrente, né? Se tornou aí um sentimento, né? Começou a ter um sentimento, e quando pensamento e sentimento são frequentes, né? Da mesma vibração, eles colapsam, né? Eles criam a nossa realidade, né? Então, não é para você se colocar também num espaço de vítima. Ah, eu criei isso. Ai, meu Deus, tá vendo? Eu faço tudo errado e etc. Não. A ideia aqui é você reconhecer o seu poder de criador, tá? Porque assim como você criou a doença, você também pode criar a saúde. Com qualquer coisa na sua vida, você criou de acordo com esses padrões. Então, para criar uma nova realidade, precisa mudar o quê? Nesses padrões de pensamento, né? Desses padrões de pensamentos disfuncionais para pensamentos funcionais. Sair desses padrões de pensamentos negativos para começar a ter padrões de pensamentos positivos, tá? Bom, segunda coisa, o nosso corpo, tá? Então, o nosso corpo, ele tá sempre falando, tá sempre passando informações para nós. Só que muitas vezes a gente não escuta essas informações. Muitas vezes vem através de intuições. Só que quando a gente não escuta isso, aí o que acontece? Quando começam as dores, os desconfortos e as doenças, é a forma do seu corpo praticamente estar gritando com você, dizendo que algo precisa ser mudado, algo não está funcionando para ele, tá? Então, para a gente conseguir cada vez mais ouvir essas informações que o corpo está nos passando, a gente precisa silenciar os nossos pensamentos, né? Silenciar a nossa mente, para que a gente consiga ouvir mais, né, o nosso corpo, ouvir mais as nossas intuições, tá? Então, eu lembro que quando eu estava, né, no mundo corporativo, e eu já estava muito infeliz, muito insatisfeita. Só que eu achava muito difícil mudar. Então, que eu tinha muitas crenças, né? Muitas crenças limitantes com relação a isso. E muitas pessoas realmente têm, né? De fazer uma mudança. Aquela coisa assim, ah, mas eu já me estabeleci aqui, aí eu vou ter que começar tudo de novo, começar do zero, e etc. Então, eu tinha uma resistência a essa mudança, mas o meu corpo já estava me dando sinais, eu já percebia que aquilo não estava funcionando para mim. E como eu percebia com essa insatisfação que vinha, então, aí eu comecei a ficar tendo mais sequência de ficar doente, né? Porque o corpo não tá bem. E aí eu tinha um trabalho que era realmente demandava muito de mim, era estressante. Então, quando o meu corpo ele falou assim, ele mostrava para mim, ó, você precisa é, de um ritmo mais, né? Um ritmo menos acelerado, você precisa parar mais, precisa descansar mais. E aquela coisa, o corpo mostra isso, ele começa a dar sinais, né? Com esse excesso de cansaço, excesso de estresse, é o seu corpo mostrando, olha, isso aqui não tá funcionando pra gente, precisa mudar. E aí o que você faz? Não dá para mudar, não dá para mudar.
tem que continuar assim, porque como que eu vou pagar minhas contas? E aí o que que acontece? Aí o corpo às vezes ele manda uma coisa pior. E aí eu comecei a ter problemas com enxaqueca. Eu cheguei a ficar um mês com enxaqueca, todos os dias. E aí ia para o pronto-socorro, remédio na veia, enfim, né? Então, era o meu corpo já dando sinais, falando assim, ó, isso aqui é um sinal mais forte para você. Você vai mudar ou vai continuar? Né? Então, perceba, isso tá, muitas doenças, muitas dores, muitos desconfortos são para o nosso corpo mostrar que não está funcionando para ele. Então, que mudança que você está resistindo a fazer na sua vida que está criando isso? Que padrões de pensamento, que padrões, né, de sentimentos você vai estar tendo recorrente que criou isso, tá? Então, o que acontece, né? Como eu falei, tudo começa com pensamento, né? Tudo, né? Qualquer coisa. Essa caneta que está aqui, esse livro que está aqui, ele começou com um pensamento de alguém. E aí depois a pessoa foi, o que que é isso aqui? A materialização de um pensamento. Isso é a materialização de um pensamento. Qualquer coisa é materialização de um pensamento, uma doença também, tá? Então, um pensamento repetitivo causa um sentimento. Se é um pensamento negativo, ele vai causar sentimentos do tipo medo, raiva, tristeza. E esses pensamentos em excesso, eles são nocivos para o nosso corpo. Então, eles começam a liberar toxinas no nosso corpo. E essas toxinas, né, quanto mais libera toxina, mais vai mudando o formato das nossas células. Essas toxinas, elas deformam as nossas células, o que acaba gerando as doenças, tá? Então, aonde que começa tudo? No pensamento. Precisa mudar? Vai mudar o quê? Nos seus padrões de pensamento, né? Então, muito se fala já, né, da questão que todas as doenças, elas são psicossomáticas. Então, começa aí nesses padrões aí, destrutivos, né? Esses padrões limitantes, tá? Então também tem o quê? Hoje tem muito conteúdo disponível sobre metafísica da doença. Então, se você pesquisar, você pode ver uma questão que você tenha e pesquisar o que está por trás disso. E aí isso vai te dando ideias do que você precisa trabalhar, o que você precisa melhorar, tá? Então, até nesse livro já que eu falei, né, que eu estou baseando muito o que eu estou trazendo aqui de conteúdo desse livro, que é o Você Pode Curar a Minha Vida, tá? Isso é bem antigo, assim, mas tem uma versão mais atualizada que você vai ver que não é essa capa, tá? Então, no finalzinho desse livro, ele tem, né? Por exemplo, eu vou aqui abrir só para você saber mais ou menos como que é, tá? Então, deixa eu ver aqui. Por exemplo, né, tem aqui doença ou parte afetada, coluna vertebral, causa provável, o suporte flexível da vida, novo padrão de pensamento, sou apoiado pela vida. Tá? Aí tem aqui desvios, escoliose, lordose, etc. Causa provável, incapacidade de fluir com o apoio da vida, medo e tentar se agarrar a velhas ideias, falta de confiança na vida, falta de integridade, não tem coragem nas convicções, novo padrão de pensamento, solto todos os medos, agora confio no processo da vida, sei que a vida é para mim, minha postura é perfeita como o amor, tá? Então são algumas ideias, né? Esse padrão de pensamento é legal você anotar e repetir isso ao longo dos dias como um mantra, tá? Então tem muitos conteúdos, né? Tem a Cristina Cairo também, que fala muito sobre linguagens do corpo. Então, eu acho muito interessante, se você está com um problema de saúde, algo que você precisa de mais saúde, mais bem-estar, o que eu faria? Eu leria muito conteúdo, pesquisaria muito sobre esse assunto, até para você perceber que não importa a questão que você tenha, ela pode ser mudada, ela pode ser curada, você vai ver exemplos disso. Tem até esse livro também que eu peguei aqui e mostrei um pouquinho, né, que a cientista que curou seu próprio cérebro, né? Então, também é bem interessante, né, que é uma neurocientista, né, que é a Jill Taylor, e ela teve um derrame, né, muito sério. E ela se curou.